Descobri que minha esposa foi infiel a mim com vários homens graças ao diário dela. Meu amigo fez todos eles desaparecerem. Você alguma vez já teve um momento em que a realidade se transformou em algo impossível de acreditar? Encontrar aquele diário foi só o começo. O que eu li lá dentro me levou a uma verdade tão aterradora que eu precisei entender o que estava acontecendo. Mas meu amigo? Bom, ele tomou as rédeas da situação de um jeito que eu jamais imaginei, e o final? Esse sim, com certeza vai deixar você sem fôlego. Como todas as manhãs nos últimos 24 anos, minha esposa, Marisol, sentou-se do outro lado da mesa do café da manhã. A luz matinal entrava pela janela do canto onde compartilhávamos a primeira refeição do dia, iluminando os tons dourados e marrons das folhas em nosso jardim. Era o fim de setembro, e o outono se instalava com seu encanto sereno, envolvendo nossa rotina na tranquilidade de um lar vazio desde que nossa filha mais nova se casou e se mudou há 2 anos. Marisol bebia seu café com uma expressão tranquila, perdida na vista do jardim, enquanto eu me concentrava no jornal. Esse era nosso ritual matinal, interrompido apenas por breves comentários quando algo chamava nossa atenção. Mas, naquela manhã, uma manchete me prendeu imediatamente: homem encontrado morto em motel local. Algo na notícia me inquietou. Comecei a ler com atenção e, de repente, fiquei gelado. O nome do falecido me soava perturbadoramente familiar. A descrição era vaga, mas coincidia com alguém do nosso passado. Li novamente, tentando juntar as peças: idade, localização, histórico, tudo parecia se encaixar. Levantei os olhos para Marisol. Ela ainda observava o jardim, alheia à minha descoberta. Tossi e perguntei: Marisol, preciso te perguntar algo. Você ouviu falar do homem que encontraram morto em um motel? O nome dele era Darren Scott. Você não trabalhou com alguém com esse nome? Marisol franziu a testa e virou lentamente a cabeça para mim. A calmaria da manhã se quebrou num instante. Sim, há alguns anos, respondeu com hesitação. Mas pode não ser o mesmo Darren. O artigo diz que ele tinha 34 anos, morava na Drury Lane com esposa e 3 filhos. O rosto de Marisol ficou pálido. Sim, isso parece com ele. Quer saber como ele morreu? Ela demorou a responder, como se temesse a resposta. Ele foi encontrado no quarto 32 do Seazid Motel, aquele muquifo que aluga quartos por hora. Estava amarrado à cama, castrado e, bem, o que cortaram dele foi colocado em sua boca. Fiz uma pausa, saboreando o momento. A polícia acredita que foi um crime passional, provavelmente obra de um marido ciumento. Marisol levou as mãos à boca e correu para o banheiro. Da mesa, ouvi nitidamente o som do seu vômito. Sorri com satisfação. Darren teve o que merecia. E agora, Marisol experimentava o turbilhão de emoções que qualquer um sentiria ao descobrir que seu antigo amante foi brutalmente assassinado. Recostei-me na cadeira e deixei que as memórias da nossa vida passassem pela minha mente. Nos conhecemos logo após a faculdade, em um bar onde ambos estávamos com amigos. Marisol não era a mais bonita do grupo, mas também não a menos atraente. À medida que nossos amigos se emparelhavam, acabamos conversando. O resto foi história. 17 meses depois, nos casamos. Tivemos um casamento comum, com altos e baixos. Nosso filho, Brian, nasceu no ano seguinte, e nossa filha, Amber, 2 anos depois. Agora, ambos estavam casados e moravam longe. Durante anos, nossas vidas giraram em torno de jogos de beisebol, aulas de piano e atividades escolares. Nenhum dos dois era talentoso o suficiente para conseguir bolsas de estudo, então ainda estávamos pagando seus empréstimos estudantis. Nem Marisol nem eu tínhamos empregos que exigiam viagens ou horas extras frequentes. Sempre sabíamos onde o outro estava, em casa, com as crianças. Meu nome é Luke, tenho 47 anos, e Marisol tem 46. Ambos mantivemos uma boa forma. Ela diz que pareço melhor agora do que quando nos conhecemos, e eu penso o mesmo dela. Os anos lhe deram curvas nos lugares certos. Mas tudo mudou há uma semana. Era uma quarta-feira qualquer.
Eu procurava o kit de costura na gaveta dela para arrumar minha camisa de boliche quando encontrei um pequeno livro de couro vermelho. Querido diário, dizia a capa. Fiquei surpreso ao descobrir que Marisol ainda escrevia um diário. Intrigado, o abri, esperando encontrar lembranças da nossa juventude. Mas não. A primeira entrada datava de 15 de março de 2011, apenas 2 anos e meio atrás. Meu coração acelerou enquanto lia. Marisol descrevia como um jovem colega de trabalho, Darren Scott, começou a flertar com ela. No início, dizia que se sentia desconfortável, mas escreveu que nunca deixaria as coisas passarem desse ponto. No entanto, confessava que ele a fazia se sentir jovem e atraente novamente, algo que não sentia havia muito tempo. Ela explicava que escrevia o diário porque precisava desabafar, mas não podia contar para ninguém. Muitas de suas amigas já haviam falado sobre seus próprios casos extraconjugais, e Marisol sempre as repreendia, achando um caminho certo para o desastre. Agora, ela se encontrava em uma situação semelhante. No começo, prometeu manter tudo inocente, mas, nas páginas seguintes, seu tom mudou. Marisol lamentava que os filhos já não precisassem mais dela e que, depois que Amber se casasse, se sentiria ainda mais vazia. Também reclamava de mim. Ela me descreveu como tão entediante quanto assistir a uma vaca albina no meio de uma nevasca. Doía ler aquilo. Segundo ela, minha nova obsessão pelo boliche a fazia se sentir ainda mais sozinha. Suspirei, sentindo culpa. Por que ela nunca me disse nada? Então, cheguei à pior parte. À medida que as páginas avançavam, Marisol começou a racionalizar a ideia de um encontro com Darren. Escreveu que um caso ocasional poderia trazer emoção à sua vida sem comprometer nosso casamento. Na verdade, dizia até que poderia ser benéfico para nós dois. Levantei os olhos do diário e murmurei. Por que ela nunca me disse nada? Eu não fazia ideia de que ela se sentia assim. Fiquei em silêncio por um momento, processando tudo o que havia lido. Vou ter que pensar em algo para trazer um pouco de emoção para a vida dela, pensei. Mas, então, voltei ao diário. Minha tristeza se transformou em raiva e dor. Marisol já tinha começado a justificar a ideia de um caso com Darren. Convencida de que uma aventura poderia adicionar emoção à sua vida, chegou ao ponto de acreditar que eu também sairia ganhando com isso. Ela encontrou muitas razões para se convencer de que aquilo era certo. Ou, pelo menos, tentou se convencer. No fim, decidiu que, se fosse extremamente cuidadosa e discreta, poderia cometer aquele ato imperdoável sem ser descoberta. Para isso, marcou um encontro com Darren no quarto 32 de um hotel à beira-mar, depois de tirar uma tarde de folga. Em sua mente, construiu uma fantasia romântica sobre aquele encontro, deixando-se levar pelas promessas sedutoras de um homem experiente na arte de conquistar mulheres casadas. Mas a realidade lhe reservava uma surpresa nada agradável. Nossa casa nunca foi um exemplo de organização impecável. Pelo contrário, sempre foi o ponto de encontro das crianças do bairro, repleta de brinquedos, videogames e equipamentos esportivos. Ainda assim, o quarto 32 do Seazid Motel nem chegava a esse mínimo padrão de ordem. Com mais de 30 anos de desgaste visível, o local estava muito abaixo de qualquer definição de limpo. Assim que entrou, Marisol já começou a se preocupar com a possibilidade de encontrar insetos na cama e se os lençóis realmente haviam sido trocados desde o último hóspede. Mas o desejo foi suficiente para fazê-la ignorar essas inquietações. Quando Darren iniciou seu jogo de sedução, rapidamente se viram nus e entregues à paixão. No entanto, no momento em que ela começou a se envolver completamente, ele abriu a boca. Aposto que aquele idiota do Luke não consegue te pegar assim, né? Marisol sentiu um arrepio de desconforto, mas decidiu ignorá-lo. Queria que ele se sentisse bem, então fingiu entusiasmo. Me sinto incrível, continua assim. Darren não se deu por satisfeito. Luke já não te satisfaz, né? Luke está bem, respondeu ela, querendo acabar logo com aquilo. Não falemos disso agora. Se ele realmente te satisfizesse, você não estaria aqui, insistiu Darren. Aposto que ele nem consegue mais ficar duro, né? Marisol tentou manter a calma,
mas seu desconforto crescia. Por favor, não fale dele. Me faz sentir culpada. Você pode se sentir culpada depois. Agora, você é minha. E eu estou te pegando como você não era pega há anos. Para enfatizar seu ponto, Darren intensificou os movimentos. Em sua mente, acreditou que Marisol estava gostando da humilhação do marido. Isso mesmo, querida, você sabe que eu te pego como Luke nunca pôde. Nunca pôde, murmurou ela, distraída por sua própria excitação. Darren interpretou sua resposta como uma confirmação e resolveu subir a aposta. Na próxima vez, deveríamos fazer na sua casa, na sua cama, e deixar que Luke veja. Assim ele aprende o que é um homem de verdade satisfazendo a mulher dele. Quem sabe, até o fazemos servir bebidas entre as rodadas. Ele riu. Talvez eu até coloque ele em um uniforme de empregada, se ele se comportar bem. O nojo de Marisol foi imediato. Seu desejo evaporou por completo, substituído por uma onda crescente de náusea. Ela se afastou de Darren e correu para o banheiro. Gostou, bebê? Perguntou ele, satisfeito. Ela o fulminou com o olhar. Até você começar a falar do Luke. Marisol cerrou os dentes antes de continuar. Se você voltar a mencioná-lo desse jeito, juro que te chutarei as bolas tão forte que Humpty Dumpty vai parecer um quebra-cabeça fácil de montar. Darren a olhou surpreso enquanto ela se vestia apressada. Você me decepcionou de tantas formas hoje que nem sei por onde começar, disse ela, firme. Então deixa eu ser bem clara, você nunca mais vai me tocar. Ela fez uma pausa antes de finalizar. E se alguma vez você mencionar o que aconteceu aqui, sua esposa será a primeira a saber. O sorriso de Darren sumiu. Você faz ideia de quanto custa pagar pensão para 3 filhos pelos próximos 10 ou 12 anos? Pensa bem. Ela vai ficar com a casa em Drury Lane, e você vai acabar morando debaixo da ponte. Sem esperar resposta, saiu do banheiro, pegou suas coisas e deixou o quarto. No instante em que fechou a porta, os gritos de prazer da dupla no quarto ao lado ecoaram pelas paredes finas. A repulsa tomou conta dela. Ela nem sabia se aqueles desconhecidos tinham escutado quando Darren insultou o Luke. Mas uma coisa era certa. Ela havia cometido o pior erro de sua vida. De volta em casa, ela se deitou por um longo tempo e chorou o resto da tarde. Quando cheguei naquele dia, percebi sua tristeza e perguntei o que estava acontecendo. É por ver Amber ir embora, improvisou ela, usando o casamento da filha como desculpa. Vou sentir falta de tê-la em casa. Sentiu-se horrível mentindo para mim, mas não podia se permitir dizer a verdade. Ela havia quebrado nossos votos, e para piorar, não recebeu nada em troca. Jurou a si mesma que nunca faria algo assim novamente. Não suportava pensar no quanto teria me machucado se eu soubesse. Prometeu ser uma esposa melhor em todos os sentidos possíveis. Até pensou em reacender nossa vida íntima, lembrando que não me fazia oral desde aquela noite na suíte de luxo do Ritz, no nosso 20º aniversário. Decidiu que cozinharia meus pratos favoritos com mais frequência e se esforçaria para me fazer sentir amado. Eu nunca saberia a verdadeira razão por trás dessa mudança, mas, para ela, isso seria sua forma de redenção. Por minha parte, não fazia ideia de sua traição naquele momento. Só percebi que, nos meses que antecederam o casamento de Amber, Marisol estava particularmente atenciosa e carinhosa. Quando a elogiei por isso, ela disse que era porque o casamento a fez lembrar o quanto me amava e apreciava. A mentirosa só estava tentando aliviar sua culpa. Numa manhã de quinta-feira, enquanto tomava café, li uma notícia no jornal. Falava sobre um homem assassinado. Um conhecido mulherengo, cujo número de amantes tornava a lista de suspeitos interminável. Quando terminei de ler, coloquei o jornal na mesa do café da manhã e fui para o nosso quarto. Marisol estava sentada na beira da cama, segurando uma caixa de lenços. Pela sua reação, presumo que seja o mesmo cara, comentei, saboreando a chance de enfiar a faca. Ela mal conseguiu me encarar. Sim. Ele trabalhou conosco por um tempo. Não era a melhor pessoa do escritório, mas não merecia morrer assim. Penso na esposa e nos filhos dele. Eles também não mereciam isso.
O que eles não mereciam era um marido e pai como ele, retruquei. Agora a esposa poderá encontrar um verdadeiro homem que cuide dela. Assim como eu cuidei de você e dos nossos filhos todos esses anos. Quando disse verdadeiro homem, notei um arrepio percorrendo seu corpo. Inclinei-me e lhe dei um beijo na bochecha antes de sair. Enquanto caminhava para o trabalho, senti um leve alívio no peito pela primeira vez em muito tempo. Marisol, por sua vez, permaneceu sentada na cama, me observando com a testa franzida. Algo em minha atitude a incomodava. Será que eu sabia de algo? Será que aquela desastrosa tarde no motel poderia ser considerada uma aventura? A quinta-feira transcorreu aparentemente normal. Nossas vidas estavam voltando à rotina. Já não prestava atenção nos olhares furtivos que Marisol me lançava ocasionalmente enquanto assistíamos TV. Haviam-se passado alguns dias desde aquele acidente na semana passada, e mais algumas folhas haviam caído no quintal. O tempo estará bom no sábado, comentou Marisol. Você precisa recolher aquelas folhas antes que se acumulem demais. Sim, já planejei para o fim de semana, respondi, sentando-me na poltrona e abrindo o jornal. Como foi no boliche ontem à noite? Você chegou tarde, e eu estava cansada demais para esperar. Não fui mal, fiz 225, 178 e 231. Ganhamos por apenas 3 pontos, então continuamos em segundo lugar, disse, alongando os braços. Desculpe pelo horário, mas era o aniversário do Jeff, e ficamos tomando umas cervejas com ele. Desdobrei o jornal. Meu interesse disparou ao escanear rapidamente um artigo, notando as semelhanças com o caso da semana passada. Não acredito. Aconteceu de novo. Escuta isso, falei, lendo o jornal em voz baixa antes de prosseguir. Encontraram outro homem assassinado, do mesmo jeito que seu amigo. Dessa vez, encontraram-no em seu apartamento. Ele foi castrado de novo. Mas dessa vez, enfiaram suas próprias partes. Você sabe onde? Marisol empalideceu. Sua expressão mudou instantaneamente, e seu corpo pareceu se enrijecer. Isso é horrível, sussurrou, com a voz fraca. Você sabe se ele tinha família? Não, era solteiro. Chamava-se Thomas Reon e morava perto do seu trabalho, na rua Blair. Você o conhecia? Antes que eu pudesse obter uma resposta, Marisol saiu disparada para o banheiro. Ouvi-a vomitar. Sua reação foi extrema. Mas eu não pude evitar um sorriso. Um sorriso que ninguém viu enquanto eu voltava a me concentrar na leitura. Voltei ao diário dela. Ele continuava detalhando o que ela fez para lidar com a culpa após a traição. Como eu não sabia de nada, ela se convenceu de que precisava ser mais cuidadosa para não levantar suspeitas. No entanto, à medida que o casamento se aproximava, suas anotações se tornaram mais frequentes. Depois da cerimônia, o entusiasmo por escrever pareceu desaparecer e os registros ficaram esporádicos. Justo quando eu estava prestes a parar de ler, um novo nome apareceu nos escritos dela. Thomas Reon era um homem recém-divorciado que começou a elogiar Marisol, um padrão que ela reconheceu de imediato. No entanto, ela pareceu não perceber. Talvez porque Thomas fosse mais sutil do que o anterior. Seu relacionamento com Marisol começou no início de outubro. Ele a fazia se sentir jovem e desejada, até levava flores para sua mesa no escritório. Para evitar rumores, Marisol comentou que diria que as flores eram do marido. Thomas não se importou. Você as merece, não importa quem leve o crédito, respondeu ele. Na época do Halloween, já haviam combinado se encontrar no apartamento dele para um único encontro. Ele a recebeu com pétalas de rosa na cama, música suave e velas acesas. Tomou seu tempo para seduzi-la, e ela cedeu. Teve seu primeiro clímax assim que ele a tocou. E mais 2 antes que ele terminasse. Mal conseguiram voltar ao trabalho a tempo. Marisol insistiu que seria apenas uma vez, mas sem a mesma convicção de antes. O romance continuou, e, no terceiro encontro, Thomas começou a pressioná-la para fazer coisas que ela nunca havia feito antes. No início, ela se recusou terminantemente. Mas Thomas não desistiu. Insistiu, manipulou, e, com o tempo,
conseguiu dobrar sua vontade. As coisas entre eles deixaram de ser apenas românticas. Cada vez mais, ela se sentia reduzida a um mero objeto de prazer. Em seu diário, confessava que Thomas havia se tornado possessivo, obcecado por certas práticas que ela jamais havia permitido em seu casamento. Até que, um dia, sentindo-se cada vez mais desconfortável e usada, decidiu pôr um fim àquilo. Escreveu que lamentava, mas não por ter terminado. Em certo momento, realmente havia se sentido viva com ele. Mas agora, tudo o que sentia era culpa. Me doeu ler que ela havia pensado em me compensar por sua infidelidade com alguns favores na cama e seu famoso bolo de carne. Como se isso fosse suficiente para que tudo voltasse ao normal. Ele ainda não suspeita de nada. Uau! Foi a última coisa que escreveu. Ela estava rindo de mim. Rindo do fato de que eu a amava e confiava cegamente nela. Levantei-me da mesa com o estômago revirado e fui até o banheiro. Marisol ainda estava no chão, ao lado do vaso sanitário. Pegou um pano, umedeceu-o com as mãos trêmulas e limpou a boca. Você acha que pegou uma gripe? Ou comeu algo que te fez mal? Perguntei, tentando soar indiferente. Ela respirou fundo antes de responder. Vou ficar bem, Luke. É só que... é tão horrível a forma como ele foi morto. Observei-a atentamente. Então, você realmente o conhecia? Ela não respondeu. Mas sua expressão disse tudo. Segundo o jornal, continuei, Thomas era conhecido por ser um mulherengo. A polícia acha que pode ter sido um crime passional. Entrevistaram a ex-esposa dele, e ela disse que era apenas uma questão de tempo até que algum marido traído o alcançasse. Marisol empalideceu ainda mais e desviou o olhar. Naquele momento, eu soube que ela estava me escondendo algo. Suponho que ele tenha deixado uma longa lista de maridos enganados para trás, comentei. Talvez a polícia consiga reduzir essa lista se encontrarem alguma conexão entre os casos. Você trabalhou com ele também, não? Disse, observando-a com interesse. Conheci alguém com quem ambos tenham se envolvido? Talvez você devesse ligar para a polícia. Ela me cortou imediatamente. Eu não conhecia nenhum dos dois bem o suficiente para saber com quem andavam, respondeu com um tom nervoso. Depois respirou fundo, tentando se acalmar, e continuou. Não acho que possa ser útil para a polícia. Tudo bem, disse eu. Mas se você souber de qualquer detalhe, por menor que seja, talvez possa evitar que outro idiota ladrão de esposas termine do mesmo jeito. Pausei por um instante. Ou quem sabe? Talvez isso nem seja algo tão ruim. Talvez eliminar alguns malignos sirva de aviso para os outros. O que acha, querida? Isso é horrível, Luke! Exclamou ela, indignada. Ninguém merece morrer assim. Você está defendendo esses imbecis? Retruquei. Se eles tivessem tentado algo com você, acredite. O que aconteceu com eles teria sido um castigo muito leve. Eu teria feito questão de que sofressem primeiro. Teria explicado, nos mínimos detalhes, por que mereciam cada segundo da própria agonia. Antes de deixá-los partir desse mundo. É claro que eu não os estou defendendo. Apressou-se em dizer. Mas sua voz tinha um tom de inquietação. Só acho que tudo parece desnecessariamente brutal. Além disso, o que você acabou de dizer me assusta, Luke. Nunca te vi falar assim. Isso porque nunca antes haviam me traído dessa maneira, respondi, frio. Fiz uma pausa antes de continuar. E espero que você nunca tenha que ver até onde eu poderia chegar se algo assim acontecesse. Olhei para o relógio e me levantei. Tenho que ir trabalhar. Você vai para o escritório ou vai tirar o dia de folga? Vou ficar bem logo, disse ela, em um tom mais controlado. Na verdade, já estou me sentindo melhor. Faz muito tempo que não te vi assim, comentei, com um tom de brincadeira. Sorri. Desde que estava grávida da Amber, você não ficava tão doente assim. Não sei por que disse isso. Talvez tenha sido apenas uma piada.
Ou talvez, lá no fundo, eu realmente quisesse saber a resposta. Ela não tomava a pílula há anos, e minha vasectomia já tinha mais de uma década. Além disso, para engravidar, bem, teria que ter havido relações, e nós não ficávamos juntos há mais de 2 meses. Na verdade, só naquele momento percebi quanto tempo havia se passado. Foi no fim de semana do dia do trabalho. Vamos ter que resolver isso logo, querida. A expressão de culpa no rosto dela era tão óbvia quanto um vidro transparente. Ela nem tinha percebido que havia fechado essa parte do nosso relacionamento. E, para ser sincero, nas últimas semanas, fui eu quem manteve distância, só que ela nem notou. Preciso ir. Espero que se sinta melhor. Nos vemos mais tarde. Saí sem tentar beijá-la, aproveitando a desculpa do mal-estar dela. Mas, na realidade, eu não queria sujar meus lábios com a boca de uma traidora. Entrei no carro com uma leve sensação de triunfo. Consegui deixá-la desconfortável sem que ela pudesse me confrontar diretamente, e isso melhorou meu humor. Levou quase uma semana para que ela parasse de me lançar olhares furtivos. Deve ter se convencido de que a morte dos 2 homens não tinha ligação entre si, que eram apenas mulherengos azarados que encontraram um fim trágico. Talvez tenha pensado que a segunda morte foi uma imitação da primeira. Na manhã de quinta-feira, chegou o momento do nosso tradicional café da manhã. Depois das últimas 2 semanas, eu já notava o desconforto dela, mas eu aguardava ansioso. Assim que entrei, ela atacou. Você chegou tarde ontem, depois do boliche. Já são 2 ou 3 semanas seguidas. Não está aprontando nada, está? Eu? Aprontando algo? Soltei uma risada irônica. Vamos lá, sou mais monótono que uma vaca albina no meio de uma nevasca. Queria ver se ela se lembrava das próprias palavras. Ontem eu estava pegando fogo, continuei. Fiz 235, 221 e 297. Quase um jogo perfeito. Joe também teve uma noite ótima, e o resto do time manteve o ritmo. Pulamos para o primeiro lugar por 10 pinos e ficamos um tempo comemorando. Desculpe por não ligar. Peguei o jornal e levantei um pouco. Se a última bola tivesse girado um pouco mais, você poderia estar lendo sobre meu primeiro jogo perfeito na primeira página. Foi nesse momento que vi a manchete: o assassino de mulherengos ataca novamente. Observei a reação dela ao ler aquilo. Então é assim que estão chamando ele agora? Comentei, abaixando o jornal apenas o suficiente para ver seu rosto. Dessa vez, encontraram o corpo no carro dele, num ponto popular entre casais da Marina. E, dessa vez, digamos que a ferramenta dele estava amarrada à sua mão. Marisol empalideceu. O nome dele era Manny Tarro. Ela arfou e correu para o nosso quarto. Um sorriso se formou no meu rosto. Depois da segunda traição, a culpa parecia ter desaparecido. Os textos dela sobre como tentava me compensar foram diminuindo até praticamente desaparecerem. Suas anotações no diário se tornaram escassas até que, em março, outro homem mais jovem começou a lhe dar atenção. Levou apenas 10 dias para ela aceitar um almoço com ele, no carro dele, estacionado em um local isolado perto da marina. Comeram rapidamente e, em seguida, se beijaram com intensidade. Ela escreveu que aquilo a fez se sentir como uma adolescente de novo. No terceiro encontro, ele mostrou como reclinar o assento para fazer do jeito certo, e eles fizeram ali mesmo. Segundo suas palavras, ela só chegou ao clímax 2 vezes, mas ambas foram intensas, porque o risco de serem pegos tornava tudo mais excitante. No quinto encontro, ele confessou ter certas preferências íntimas. Numa tarde, depois de um momento de paixão, ele pediu algo específico e ela concordou. Mas a situação ficou desconfortável quando o entusiasmo dele resultou em uma mancha na blusa dela. Ele se desculpou imediatamente e até ofereceu lenços umedecidos para ajudar a limpar, mas a marca permaneceu. No encontro seguinte, aconteceu algo parecido. Pegou ela de surpresa. Ela só percebeu a gravidade da situação quando fez uma parada rápida no banheiro. Quando ele fez o mesmo pedido em outro encontro, ela tentou se prevenir, mas isso pareceu diminuir o prazer dele.
Foi então que ela percebeu que aquela preferência era essencial para ele e decidiu encerrar o caso. Mas essa não era a conclusão que eu queria. Não nesses termos. Isso foi a última coisa que ela escreveu sobre ele. Mas, para Manny Tarro, a história teve um final bem diferente. E eu sabia exatamente o porquê. Na outra noite, voltei a revisar o diário da minha esposa e encontrei algo que me deixou atônito. Dizia algo mais ou menos assim: mais uma vez, saí impune. E juro que serei uma esposa melhor. Ah, claro, como não? Risos, tenho o melhor dos dois mundos. Um marido provedor e amoroso em casa e um amante ocasional algumas vezes ao ano para quebrar a monotonia. A única coisa que lamento é que essa parte romântica dos encontros e da conquista sempre acaba tão rápido. Porque é isso que me faz sentir jovem e desejada. Me pergunto quanto tempo vai demorar até eu encontrar outro amante. Fiquei mudo por alguns instantes. Mas continuei lendo, sem parar. A próxima parte detalhava como, após tomar o café da manhã, eu a segui até outro cômodo. Pelo que parecia, ela estava tentando se acalmar depois de um choro. Quando entrei, ela me ouviu e me olhou com um terror absoluto. Aparentemente, minha presença fazia com que ela pensasse que talvez eu estivesse matando seus amantes, e que ela poderia ser a próxima da lista. A ideia de vê-la tão assustada me divertiu, mas guardei minha reação para mim. Vejo que a morte do cara de ontem te afetou bastante, eu disse. Parece que são 3 de 3, e em todos os casos você se desmanchou em lágrimas. Por que será? Você conhecia esses mulherengos nojentos o suficiente para sentir pena? Se importava tanto assim com eles? Fiz como se uma ideia tivesse acabado de me ocorrer. Por favor, me diz que você não tinha nada com esses caras. Como você pode sequer pensar isso? Você está sugerindo que eu dormia com eles? De que exatamente está me acusando, Luke? Ela respondeu com um drama suspeito, como se tivesse ensaiado aquele papel. Balancei a cabeça, queria que ela acreditasse que eu só estava brincando. Não estou te acusando de nada. Só achei muita coincidência você conhecer os 3. Sei que você me ama e me respeita demais para ter colocado em risco os nossos maravilhosos anos juntos por alguns minutos de prazer proibido. Só me surpreende te ver tão abalada por esses malignos. Não é por eles, mas pela brutalidade das mortes. Então por que você surtou justo quando mencionei o nome do Manny Trabo? Te vi completamente tranquila até eu dizer o nome dele. Eu já estava nervosa antes. Rezava para que dessa vez fosse um completo estranho. Mas quando soube que a empresa dele tem negócios com a minha firma, percebi que já o tinha visto no escritório algumas vezes. Isso me desestabilizou. Não é como se eu o conhecesse de verdade, só fiquei chocada ao perceber que era alguém que eu já tinha visto. Pode ser. Mas já que insiste. Se você pensou que eu estava por aí matando esses caras, o que te faz pensar que eu não faria o mesmo com você se descobrisse alguma coisa? Perguntei, num tom enigmático. Ela me olhou de canto de olho, estremecida. Me aproximei e dei um beijo na cabeça dela. Se eu realmente achasse que você me traiu com um deles, ou pior, com os 3, você não estaria aqui conversando comigo, querida. Saí do cômodo com a certeza de que havia cravado o punhal na consciência dela e ainda o torcido um pouco mais. Ri praticamente todo o caminho até o trabalho, relembrando a cena na minha cabeça. Na quarta-feira à noite, Marisol me esperou acordada até eu voltar do boliche, por volta das 23h15, um pouco mais tarde que o normal, mas não tão perto da meia-noite quanto nas últimas semanas. Embora, na verdade, ela nem conseguisse dormir. Seus nervos estavam à flor da pele. Os 3 últimos amantes dela haviam sido assassinados, um a cada quarta-feira, exatamente na ordem em que ela os levou para a cama. Cada um morreu no lugar onde tiveram relações com ela e foram castrados de uma forma peculiar, aparentemente fazendo referência à preferência na cama de cada um. Darren, que debochava do marido corno, foi encontrado com a própria ferramenta enfiada na boca. Thomas, que se orgulhava de gostar por trás, foi achado com o próprio membro empalado no próprio traseiro. Manny, que adorava um trabalho manual, amanheceu com a ferramenta amarrada na própria mão.
Além disso, a polícia suspeitava de um homem ciumento, alguém com um perfil muito parecido com o meu. Quando cruzei a porta, Marisol me analisou minuciosamente. Percebeu o cheiro de cerveja no meu hálito, mas não encontrou nenhuma mancha de sangue nas minhas roupas. O que você ainda está fazendo acordada, meu amor? Normalmente, a essa hora, você já estaria dormindo como uma pedra. Exagerou nas compras essa semana? Brinquei. Não gastei demais. Só estou com um pouco de indigestão. Como foi no boliche? Prefiro não falar sobre isso, resmunguei. Amanhã tenho uma reunião cedo, então vou para a cama. Em 10 minutos, fingi estar profundamente adormecido. Ela, por outro lado, se revirava na cama, perguntando-se se eu realmente tinha descoberto seus casos, e num ataque de dupla personalidade, saía todas as quartas-feiras para localizar e matar seus ex-amantes enquanto ela achava que eu estava jogando boliche. Se perguntava por que eu não a tinha confrontado diretamente, nem expulsado de casa, nem a insultado ou algo parecido. Se ele realmente soubesse, não conseguiria dormir tão tranquilo assim, dizia para si mesma. Decidiu agir como se nada estivesse acontecendo e tentou se acalmar para dormir. Justo quando finalmente estava quase conseguindo, me mexi um pouco na cama e, num sussurro quase inaudível, murmurei: "Morre, maligno, morre." Ela abriu os olhos num susto, sem nenhuma esperança de dormir de novo. Eu continuei imóvel, de olhos fechados, com um sorriso triunfante no rosto. Na manhã de quinta-feira, Marisol parecia alguém que não tinha dormido a noite inteira, enquanto eu me sentia renovado, como se tivesse descansado por 10 horas. As folhas das árvores já estavam quase todas no chão quando nos sentamos para o café da manhã. "Você tem certeza de que não quer me contar como foi seu jogo ontem?" insistiu ela. "Amor, já te disse que prefiro não falar sobre isso." "Mas, se insiste, não fui nada bem." Expliquei que nosso time caiu para o segundo lugar na liga e que fiz uma partida péssima, apenas 187 pontos. "Que pena", disse ela. "Sei que você gosta muito desse jogo, mas tenho certeza de que na próxima semana você vai se sair melhor." Me ajeitei na cadeira e aproveitei para soltar um comentário. "Você está péssima, parece que não dormiu nem um minuto." "Ainda está com dor de estômago?" "Um pouco, talvez tenha sido algo que comi." "Se isso continuar, vou ligar para o Dr. Honeywell." Peguei o jornal. Ela ficou tensa, esperando ver se haveria notícia de mais uma vítima do assassino dos maridos traídos. Afinal, ela tinha tido outra aventura há algum tempo. O silêncio durou alguns segundos até que, com voz tranquila, eu disse: "Bem, aconteceu de novo. Outro homem foi encontrado morto em seu escritório, completamente nu, sobre a própria mesa. Desta vez, colocaram seu membro no peito, apontando para a boca." "O que acha disso, querida?" "Não faço a menor ideia", respondeu ela, tentando soar indiferente. "Por que pergunta?" "Porque sei que sua empresa fez negócios com a dele há alguns meses." "Então, suponho que o conhecia." "Seu nome era Richard Mellon." Marisol desmaiou imediatamente, escorregando da cadeira até o chão. Observei sua queda com um meio sorriso. Terminei meu café da manhã como se nada tivesse acontecido e, ao me levantar, passei por cima do corpo desmaiado dela para pegar o último pedaço de bacon. Enquanto saía, lembrei de outro ponto do seu diário, onde ela falava como a empresa dela ganhou a licitação para a conta dos Mellon, e que ela seria responsável por lidar diretamente com aquele projeto. Ela notava que estava morrendo de curiosidade para saber se encontraria seu próximo amante na empresa. E, de fato, encontrou. O escolhido foi Richard, o vice-presidente de marketing e filho do chefe, um homem de 39 anos, 8 anos mais novo do que eu, mas o mais velho dos seus amantes até aquele momento, pois os outros dois eram ainda mais jovens. Ela descrevia como ele era muito paquerador e que tinha certeza de que eles conseguiriam algo mutuamente benéfico. Ele teve coragem de fechar a porta de sua sala, derrubou todos os papéis da mesa com a mão e começou a beijá-la apaixonadamente, como se fosse uma cena de filme. Ele se despiu à beira da mesa e, num arrebato de desejo, a derrubou enquanto se beijavam como se estivessem separados há muito tempo.
O primeiro encontro terminou tão rápido quanto começou. Mas ele prometeu um segundo round em breve e cumpriu. Só que, dessa vez, ele se limitou a fazer isso entre os seios dela. Ela se queixou no diário, mas não com ele, de ter que retocar a maquiagem depois. Parece que se viam várias vezes por semana, mas só conseguiam ter encontros especiais uma vez por semana, quando conseguiam ajustar as agendas para ficarem a sós no escritório antes do almoço. De acordo com minhas leituras, eles tiveram pelo menos 4 encontros a portas fechadas. Até aí, os detalhes no diário. Ele terminava com um tom de expectativa para a próxima aventura. Eu terminei de ler e tirei minhas próprias conclusões. Não há nada mais divertido do que ver Marisol acreditando que eu não sei nada sobre suas escapadas, enquanto, a cada quarta-feira, um de seus amantes desaparece. Claro, ela nunca vai admitir em voz alta nada do que fez, e muito menos vai imaginar que eu leio suas confissões privadas. Por enquanto, vou continuar com isso. É maravilhoso vê-la se contorcer de medo com cada nova notícia. E quem sabe, nesse ritmo, talvez ela seja a última a receber uma surpresa se atrever a procurar outro entretenimento fora de casa. Tudo isso, claro, é um segredo meu. Ninguém desconfia que eu, Luke, sou o calmo marido que joga boliche toda quarta-feira e, aparentemente, está por trás das mortes desses pobres homens que se envolveram com minha mulher. Mas isso, por enquanto, permanecerá o meu pequeno e retorcido segredo. Antes de sair, olhei para ela e, com uma expressão divertida, comentei. Parece que já são 4 de 4, querida. Que coincidência, não acha? Ela se encolheu de medo. Isso é só uma coincidência, murmurou. Claro que é, respondi, com um sorriso debochado. Mas me diga, tem certeza de que não sabe de nada que possa ajudar a polícia a encontrar o assassino? Tenho certeza de que ficariam muito agradecidos. Ela engoliu em seco. Não sei de nada. Me deixe em paz. Levantei as mãos em um gesto de rendição. Calma, só estava brincando. Mas se você não consegue levar uma piada, vai sofrer quando nos aposentarmos juntos. Vai ter que fazer um esforço, hein? Não é como se você fosse passar sua velhice com o Brad Pitt. Dei uns tapinhas na cabeça dela e saí de casa rumo ao trabalho, com um sorriso divertido nos lábios. Marisol não tinha dormido bem a semana inteira. Eu percebia. Estava nervosa. Qualquer barulho repentino a fazia pular, até mesmo o som do aquecedor ligando a fazia estremecer. Eu, por outro lado, agia como sempre. Bem, com uma exceção, fazia 4 semanas que eu não a tocava. Exatamente uma semana antes de seus amantes começarem a desaparecer misteriosamente. Na quarta-feira, depois que saí para o trabalho, Marisol não conseguiu evitar analisar a situação. Ele poderia saber? Ela o conhecia bem. Luke era um homem intenso. Se soubesse a verdade, ele não esconderia. Ou a confrontaria diretamente ou ela encontraria suas coisas jogadas no jardim. Mas e se ele apenas suspeitasse? Se fosse esse o caso, por que insinuava que ela sabia algo sobre as mortes? E o mais perturbador, por que ele agiria daquela maneira se estivesse envolvido nesses assassinatos? Nada fazia sentido. Ela tomou uma decisão. Iria segui-lo naquela noite. Justo nesse momento, seu celular tocou. Era seu amante atual, Victor. Oi, linda, estou ansioso para te ver hoje à noite. Ainda está de pé o plano do boliche? Sim, mas não sei se é uma boa ideia. Acho que ele suspeita de algo. Talvez devêssemos parar por um tempo. Você está exagerando, respondeu Victor, despreocupado. Se isso te tranquiliza, vamos garantir que ele vá ao boliche antes de nos encontrarmos. Eu o seguirei até lá, me certificarei de que ele entrou e depois vamos para sua casa. Você sabe que está louca para isso. Ela hesitou, mas a tentação foi mais forte. Acho que tem razão, murmurou, com a voz trêmula. Não podia ignorar o quanto ele a fazia se sentir bem. Nos vemos esta noite, disse ele, com malícia. Como planejado, eles seguiram Luke até o boliche. Viram-no entrar sem demonstrar qualquer suspeita.
Esperaram alguns minutos para garantir que ele não sairia, então, voltaram apressados para a casa de Marisol. Assim que fecharam a porta, a paixão os consumiu rapidamente. "Quero fazer na cama dele", sussurrou ela, com uma mistura de desejo e desafio. "Aquele idiota não faz ideia do que está acontecendo. Me excita saber que ele não tem nem a menor pista. Não entendo como um homem pode ser tão estúpido a ponto de deixar uma mulher como você escapar", respondeu Vitor. Imóvel. Um enorme punhal sobressaía de seu peito. Seus olhos abertos encaravam fixamente o teto. O sangue encharcava os lençóis. Aos pés da cama, um homem baixinho e de aparência nerd segurava um fio de pesca, amarrando-o cuidadosamente ao redor do cadáver. "Estou tentando deixá-lo grande para você, Marisol", disse o estranho, com a voz calma. O grito dela ficou preso na garganta. "Eu sei o quanto você gosta, porque te ouvi dizer isso repetidas vezes esta noite. Esse é tão grande que não tive coragem de cortá-lo, como fiz com os outros." Ela desmaiou. Quando recobrou a consciência, estava deitada de costas na cama, completamente nua. A enorme, mas agora murcha, ferramenta de Vitor ainda estava dentro dela. Mais uma vez. Vitor, que media 1,93 metros e pesava cerca de 111 quilogramas, exercia toda a sua esmagadora presença sobre seu corpo. Seus pulsos estavam amarrados aos dele. Seus tornozelos também. Presos com tiras de tecido, impossibilitando qualquer movimento. Além disso, tinha sua própria calcinha enfiada na boca, impedindo-a de emitir qualquer som. "Que falta de educação a minha por não ter me apresentado antes", disse uma voz masculina, com um tom perturbador, quase como a de Peter Lorre. "Mas você desmaiou antes que eu pudesse fazê-lo." "Meu nome é Walter." Ela tentou gritar. "Conheci seu marido há alguns anos, quando estava no hospital visitando um amigo doente e estava internado para um certo tratamento médico." Os olhos de Marisol se arregalaram. "Veja bem, fui diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial. Ou, como as pessoas comuns chamam, sou um sociopata. Comecei torturando animais e meus pais me levaram ao psiquiatra, que me internou. Meu tratamento não avançava, até que Luke apareceu naquele dia e me ensinou a importância de ser uma boa pessoa. E os benefícios de agir corretamente." Walter sorriu. "Nos tornamos amigos rapidamente. Com a aprovação dos meus terapeutas, ele me visitava com frequência. Te garanto que foi graças ao Luke que me reabilitei o suficiente para me reintegrar à sociedade." O olhar dele se tornou vazio. "E, até pouco tempo atrás, meu transtorno não era um grande problema." Ele suspirou. "Consegui um bom emprego depois de concluir meus estudos e me mudei para a Califórnia. Me saí bem." Walter olhou para o corpo de Vitor, depois para Marisol. "Mas minha esposa infiel, aquela maligna, me abandonou." A expressão dele ficou sombria. "Meu cargo foi cortado após uma fusão empresarial." Ele se inclinou sobre ela. "Voltei para a casa dos meus pais quando fiquei sem dinheiro. Foi um momento difícil." Walter tocou o rosto dela. "Mas, mesmo assim, me comportei como qualquer homem normal deveria." Seu sorriso ficou mais largo. "Pelo menos, até 4 semanas atrás." Marisol sentiu o coração parar. "Tudo começou quando fui a um boliche onde uma banda estava tocando e vi meu velho amigo e salvador Luke sentado no bar." Os olhos de Walter brilharam ao contar a história. Com uma expressão de quem tinha acabado de ser atropelado por um caminhão e partido ao meio. "Basicamente, você foi a causa." Depois de insistir um pouco, ele me contou toda a história. Ele havia encontrado seu diário naquele mesmo dia e, ao lê-lo, descobriu suas 4 infidelidades. Além disso, suspeitava que uma quinta aventura pudesse ter começado justamente naquela manhã. Eu não podia acreditar. Um cara tão bom como Luke não merecia algo assim. Decidi vingar Luke imediatamente, mas sem que ele soubesse quem estava fazendo isso ou por quê. Queria que ele continuasse sua vida livre de remorsos enquanto seus inimigos recebiam o que mereciam pelo karma. Eu o incentivei a desabafar comigo e perguntei sobre sua rotina.
Como todas as quartas-feiras à noite, ele ia jogar boliche e onde foi exatamente nesse local que encontrou seu diário. No dia seguinte, enquanto vocês dois estavam no trabalho, entrei na sua casa e li o diário com calma. Fiz uma cópia e usei tudo o que você escrevia nele para seguir seus amantes e planejar minha vingança contra aqueles idiotas que achavam que podiam dormir com a esposa de outro homem e sair impunes. Nas últimas 4 semanas, todas as quartas-feiras à noite, matei um dos seus amantes enquanto Luke estava no boliche. Assim, ele sempre tinha de 20 a 30 pessoas que poderiam servir como álibi. Era perfeito, porque cada um daqueles canalhas era um mulherengo com um lombo histórico, e a polícia jamais poderia saber qual marido traído os havia matado, já que a lista de suspeitos seria enorme e sempre incompleta. O melhor de ser um sociopata é que não sinto culpa, aquela que frustra a maioria dos assassinos. Esse remorso os leva a cometer erros, a deixar pistas. Mas esta noite, pretendo tirar uma vida pela última vez antes de partir. Vou ligar o ventilador de teto que está aqui. Se prestar atenção, verá um pedaço de tecido amarrado a uma das pás. Calculei que o ventilador funcionará por cerca de 6 minutos, tempo suficiente para que o tecido se desenrole de um rolo de papelão e arraste alguns papéis que estão sobre a mesinha, derrubando-os no aquecedor próximo. Isso causará um incêndio. Quando as autoridades investigarem, não restará nada do tecido, pois ele queimará completamente, assim como todas as evidências que provam que você estava amarrada a esse idiota. Eles vão assumir que vocês dois, por descuido, derrubaram os papéis no aquecedor e se asfixiaram com a fumaça antes de reagirem a tempo. Então, esta noite, você vai morrer sabendo que suas traições descaradas causaram a morte dos seus 5 amantes, aqueles idiotas que sabiam que você era uma mulher casada, e que, além disso, levaram ao seu próprio fim. Sim, li todo o seu diário. Está claro que você é um caso perdido, uma verdadeira vadia. Só posso imaginar Luke se entretendo com as notícias, vendo semana após semana alguém que desrespeitou seu casamento receber o que merecia. Haha. E nem me sinto mal pela piada horrível. Não me importa o que você pensa de mim. Só espero que Luke aprove minha decisão de acabar com você. Afinal, ele merece algo melhor do que uma esposa tão desprezível. Acho que nisso todos concordamos. Walter se levantou e caminhou até a porta do quarto. É hora de me despedir. Preciso garantir que o segundo andar já esteja pegando fogo antes que alguém chame os bombeiros. Também não quero que Luke volte antes do tempo e, sem saber, ligue para a emergência antes que as evidências sejam destruídas e você morra. Adeus, vadia. Ele acionou o interruptor da parede, ligando o ventilador. Segundos depois, a porta dos fundos se fechou. Ela viu o tecido começar a se desenrolar e sentiu o pânico tomar conta. Tentou mover Victor, mas mal conseguia mexer os braços. Tentou gritar por ajuda, mas a calcinha em sua boca abafava qualquer som. Assim como Walter previu, após 6 minutos, o fogo começou e a fumaça encheu o quarto. Conforme a fumaça invadia seus pulmões, sua visão foi se apagando lentamente, até que perdeu a consciência para sempre. Enquanto isso, eu voltava para casa, refletindo sobre o quão estranho era o fato de que, justamente quando decidi reunir provas das suas traições para usá-las no divórcio, alguém começou a assassinar seus amantes. Lamentei o impacto que tudo teria sobre nossos filhos, mas estava convencido de que ela precisava pagar pelos seus crimes e pela total falta de respeito que teve comigo. Seria possível que, à medida que todos eles morriam, você estivesse se perguntando se eu era o responsável? Se você seria a próxima? Com esse pensamento, cheguei em casa, apenas para encontrar caminhões de bombeiros apagando o incêndio. No início, a polícia me investigou com grande interesse, mas meu álibi era impecável, muitas pessoas me viram no boliche, e as câmeras de segurança confirmaram minha presença lá. Além disso, o corpo do seu amante ainda estava intacto, o que não batia com os outros crimes semelhantes. Examinaram minuciosamente minhas finanças dos últimos anos e confirmaram que eu não tinha dinheiro suficiente para contratar ninguém. Também investigaram meus amigos e familiares nos dias dos homicídios e não encontraram nenhuma pista. Até me ofereci para fazer um teste no detector de mentiras, e passei sem problemas. Devido às inúmeras emoções que me invadiam, nunca suspeitei de Walter.
Nunca associei seu transtorno de personalidade antissocial à possibilidade de que ele fosse o chamado assassino dos amantes. Paradoxalmente, Walter e eu acabamos estreitando ainda mais nossa amizade quando ele voltou para a cidade. E, claro, depois do meu divórcio forçado. 30 anos depois, quando ele estava prestes a morrer de câncer, me confessou toda a verdade. Eu comprei uma cerveja para ele, para acompanhá-lo em suas últimas horas. Os casos, até hoje, continuam abertos e oficialmente sem solução. Comentário. Observador do Reddit. Essa história é o tipo de trama que mistura culpa, vingança e segredos que nunca deveriam ter vindo à tona. Um simples diário foi o gatilho para revelar tudo, e o preço da verdade acabou sendo muito mais alto do que qualquer um poderia imaginar. E você? Teria coragem de abrir um diário sabendo que ele pode mudar sua vida para sempre? Comenta aí o que faria no lugar dele. Deixe o like e se inscreve para mais histórias cheias de mistério e reviravoltas. Aqui no canal, até a próxima.